E aí galerinha do YouTube, firme. Hoje eu vim aqui postar um negócio que sai um pouco aí da rotina dos meus vídeos, né? Geralmente eu tô postando alguma coisa sobre skate, né? Algum vídeo de skate ou até mesmo alguma coisa sobre tecnologia. Algumas linguagens Python aí que eu desenvolvi na faculdade, né? Durante meu curso. Hoje então eu vim trazer uma coisa um pouco diferente aí para vocês, mais voltado para Android. Então alguém aí se interessar, né, se ficar à vontade, quiser aprender alguma coisa sobre Android, ou mesmo já está no mercado, já desenvolve, já conhece aí do caminho das pedras, então e se interessar, fiquem à vontade aí por fazer algum tipo de pergunta, ou mesmo conhecer o projeto, né, que eu vou disponibilizar aí para vocês. Esse vídeo nada mais é do que uma apresentação, né, de um projetinho bem pequeno, bem basicão que eu fiz na faculdade, mais voltado aí para Android, né, como eu falei. Algumas aulas que a gente teve sobre Android, e que durante esse curso a gente teve algumas horas práticas, né, para desenvolver um projeto aí de acordo com as necessidades que a equipe tinha, né, ou que queria fazer. O nosso tema foi o Launchpad. Nada mais é do que aquela mesinha, né, como se fosse DJ, né, que você associa alguns tipos de som, né, e você consegue fazer algum mix, né, de músicas, né, e etc. Então, na verdade, eu tô fazendo esse vídeo aí para explicar para você como que surgiu isso daí, como que foi feito, alguns tutoriais meio básicos para você apresentar como que foi feito, a tecnologia usada, né, tudo mais, e como fazer para funcionar, né, as configuraçãozinha, né. E aí depois no final, né, eu vou deixar um e-mail aí para vocês aí embaixo no canal, onde vocês podem fazer qualquer tipo de pergunta, ou mesmo, pô, Ricardo, eu quero aprender mais, você consegue disponibilizar isso daí? Então eu vou responder vocês aí com o máximo de atenção que eu tiver. E conforme a demanda, né, pode ser que eu demore uns 2, 3 dias aí para responder vocês, mas fique tranquilo que com certeza eu irei te responder. Então, vamos lá. Como que surgiu isso daí? Então, na verdade, foi uma matéria que a gente teve na faculdade, né, que foi voltado para Android. O professor já trabalhava na área e ele deu, diante de toda a parte teórica, algumas horas na parte prática, que era para os alunos desenvolver qualquer tipo de tema, né, relacionado a Android, e apresentar aí pro pessoal, né, para, se quiser bolar algum tipo de coisa, né, enfim. Então a gente fez um Launchpad. Para quem não sabe, Launchpad é aquela mesinha como se fosse de DJ, como eu falei. Tem alguns botõezinhos, né, que você, ao apertar ele reproduz algum tipo de som, então você consegue fazer um mix aí de sons que são associados aí diante da mesinha que você tiver. Então o projeto nada mais é do que esse carinha, que ele tem algumas funções, por exemplo, de reprodução, e você consegue botar um determinado som em loop, né? Então ele fica rodando, 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 e quando você não quiser mais, você simplesmente seleciona ele ali e ele para de tocar, né? E assim por diante. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês como que foi feito, né? Na verdade, a gente teve 2 etapas nesse projeto. A gente primeiro fez como se fosse o documento de visão dele, né? Para quem não sabe, o documento de visão é onde você tem mais ou menos a especificação, alguns prints de tela, é como se fosse um protótipo, né, do projeto em si. E depois a gente foi na codificação mesmo, né? Então a gente teve algumas dificuldades aí para aprender, porque todo mundo ali era novo em Android, e muito menos, assim, a gente não tinha a menor ideia de como associar um som MP3 para tocar. E aí a gente conforme foi fazendo, foi surgindo outras fronteiras aí, que, por exemplo, thread, ninguém sabia, né, e foi uma coisa que a gente usou no nosso projeto, que era a única saída. Então eu vou explicar mais para vocês aí depois. Esse primeiro vídeo aí, essa primeira parte, vai dar já os 5 minutos agora. Foi mais para explicar como que surgiu, se alguém tiver interesse. Beleza, galera. Esse documento aí que vocês estão visualizando aí no monitor
Ele é o documento de visão que eu havia falado para vocês, tá? Basicamente é como o sistema, né, ou o programa vai se comportar depois de desenvolvido, né? Então isso daqui foi a nossa primeira etapa. Então basicamente o que tem aqui? Tem a parte mais ou menos do que é a aplicação, como que inicia, né? Aqui é mais ou menos uns casos de teste. Para quem não sabe, o caso de teste é aquilo que tem que ser validado no sistema para que ele seja, como se diz, para você falar, ó, esse sistema funciona. Então você tem que avaliar esses critérios aqui. Se passar, beleza, é um sistema aderente àquilo que você havia proposto, né, a ser desenvolvido. Então tem alguns design aqui, o cronograma, né, do que foi a cada semana, o que a gente se propôs a fazer. Então vamos lá, tem uma breve descrição aqui, eu não vou ler para vocês, mas basicamente o que é? Ele é um aparelhinho, vamos voltar aqui, eu vou mostrar aqui para vocês o que é um Launchpad. Beleza? Ele é um aparelhinho desse aqui, mais ou menos, onde cada tecla tem um som associado. Eu não sei dizer exatamente o que significa a luz verde, amarela e a vermelha, tá? Isso daí realmente eu não sei, mas no Launchpad para o celular que foi desenvolvido, ele tem significado, então depois eu vou passar para vocês. Aqui tem aquelas descrições, né, do fluxo básico, que seria a parte do caso de teste. E tem a parte do design. Então aqui fala mais ou menos bem alto nível, né, e o que significa cada entidade, cada arquivinho Java que tem dentro do nosso projeto. Basicamente, o que acontece? Você tem uma tela inicial aqui do joguinho, né, que a gente fez, falando o que é, né, que você não precisa de nenhum conhecimento avançado, apenas a criatividade, e um botãozinho aqui que seria para startar inicializar o jogo, né. Beleza, depois que você clicou, ele vai aparecer aqui, né, no visor do seu Android, essa grid aí com esses 16 botões, que cada botão significa um trecho de música, né, que depois eu vou explicar para vocês, é um pouquinho complicado para associar isso, mas cada botãozinho desse você teria uma música associada. Então quando você inicia o jogo e não tem nada associado, ele fica essas teclas meio azulzinho, né, ou meio branco, não sei dizer exatamente a cor, mas depois que você tem todos associados, né, ou parte dos botões associados, eles passam a ser verde, ou seja, o verde significa que você tem música naquele botão. Então quando você pressiona ele simplesmente reproduz, né, o som que está associado àquele botão. E o vermelho é quando você deixa em modo de loop, né? No Android eu vou explicar para vocês que quando você segura, né, o botão, ele passa para essa cor vermelha e, por exemplo, se você tiver um trechinho de música de 5 segundos, ele fica reproduzindo aqueles 5 segundos, né, várias vezes, até quando você clicar e segurar de novo. Aí ele passa para o estado verdinho, né, que ele está disponível, né, e é assim que funciona. Então basicamente aqui é a tela inicial, né, isso daqui é dentro da parte dos seus aplicativos, né, no menuzinho lá do seu celular. Ele vai aparecer esse ícone para você, que é quando você já instalou o joguinho. E depois ele começa, né, a tela inicial, você clica lá para inicializar. Na primeira vez, quando você não tiver nenhum som associado, ele vai aparecer essa grid para você, meio branquinho, né, que você não tem nada. Depois, na segunda vez que você associar os sons que desejar no joguinho, você passa a ter um estado verde, né, que estão disponíveis. E num terceiro momento, que quando você quer reproduzir mesmo, jogar o negocinho, você pode utilizar o modo vermelho, que é quando a música está em loop, tá?
E aqui, né, como eu havia dito, é o cronograma do que a gente fez, né, uns meses aqui, né, 2 ao 5. E assim por diante. Então eu vou entrar aqui em detalhes do que é o Launchpad. Aqui eu fiz uma apresentaçãozinha bem simples, né, de quando foi apresentado. Beleza. Então é uma aplicação de mixagem, né, basicamente. E aqui é a tela inicial. Beleza. Então você tem o usuário da aplicação, ele vai dar um start na aplicação. Inicialmente você não vai ter configurado, né, ou você pode fazer isso manualmente. Você vai ter que ter um diretório com um nome específico dentro do seu cartão de memória, que é onde vai armazenar as músicas, né, os sons disponíveis para cada botão. Então ele cria automaticamente esse diretório e te encaminha a uma próxima tela, que são essas telinhas com os botões já associados, né, às músicas. E aí quando você clica, beleza, ele reproduz a faixa que está disponível ali, por exemplo, uma musiquinha de 5 segundos. Agora quando você clica e segura, ele passa a ser vermelho e aquela música se repete N vezes. Beleza? Basicamente é isso que é o sisteminha. Eu vou explicar mais ou menos agora como faz para configurar ele. Eu tenho o ambiente preparado aqui para rodar no desktop, mas eu não lembro como jogar os sons para dentro do SD card, tá? Então eu vou fazer isso, vou abrir o código aqui para vocês, vou explicar mais ou menos como que é feito. E aí depois eu vou tentar já instalar no meu celular aqui. Beleza? Então vamos lá. Eu tenho um ambiente aqui do Motodev, para quem não conhece, é um ambiente para desenvolvimento, né, Android. Existem outros, mas o que eu me habituei lá na faculdade foi esse aqui. Tá? Eu já tenho o projeto aqui importado. Basicamente, a gente tem 3 arquivinhos já, que são os responsáveis, tá? E o que acontece? Lembra o diretório que eu falei para vocês que tem que ser específico dentro do SD card? Pois bem, eu vou dar um zoom aqui só para vocês verem como que o negócio foi feito. Acho que assim dá para ver. Cada botãozinho ele vai procurar um som associado com esse nome aqui. Ou seja, você vai ter que ter obrigatoriamente um som chamado Song 1, tá? Dentro dessa pasta aqui no seu cartão de memória. Essa pasta, quando você inicializa a aplicação uma vez, ele vai ser criado, tá? A gente tem já uma estrutura que ele identifica que se não tiver a pasta com esse nome, ele simplesmente cria, mas ele não cria os sons. O som você que vai ter que manualmente jogar na pastinha lá, de acordo com as suas necessidades, beleza? Então, muito bem. Vou explicar aqui como que funciona. Quando você roda o sisteminha, eu vou startar aqui. Ele inicializou, beleza? Eu configurei ele para ter um cartão de memória, para ele reconhecer o diretório aqui que eu especifiquei na aplicação. Então eu vou rodar ele aqui, tá? Para vocês terem uma ideia de como que isso vai se comportar no celular de vocês. Uma coisa que talvez dê problema aí, eu não tenho certeza, é a versão do Android aí de vocês. Eu fiz na época que eu estava na faculdade, eu tinha um celular da Motorola Atrix, com a versão 2.3.6 do Android. Se comportou muito bem, tá? Não ficou assim, não fica encavalado os botões, fica bonitinho, ele funciona. Agora eu sei que dependendo aí o estado aí do celular de vocês pode dar algum pau, tá? Então vamos dar uma olhada aqui. Ele inicializou, tá? Inicialmente ele fica numa posição vertical aqui, né? Não é a landscape. Beleza. Quero iniciar a aplicação, beleza. Ele criou os botões. Uma vez que ele criou os botões, é melhor a gente deitar a tela, né? Deixar no modo landscape. Então, ó,
como eu expliquei pra vocês, né? Aqui tá tudo branquinho porque no meu SD card do meu emulador não tem nenhum tipo de som, certo? Se eu clicar aqui, ó, ele dá uma mensagem, né, que o som não existe. E se eu segurar, ele vai dar um problema porque ele tenta inicializar uma thread, tá? Que na verdade é um processo meio que paralelo para rodar aquele som. Como não tem, ele capota, tá? Então não tentem fazer isso aí que vocês vão bugar e vai ter que subir de novo a... Então beleza. Ok, estando nesse estado aqui, eu não consigo mais simular para vocês como que ele vai se comportar. Para mostrar para vocês o comportamento certinho dele, eu vou instalar ele no meu celular. Deixa eu pegar aqui. Não é o mesmo que eu usava na faculdade, tá? É um Samsung Pocket, sei lá que versão que é. Então eu vou instalar nele. Eu já gerei a APK dele aqui. Cadê? Aqui. Esse carinha. Então é só jogar ele no meu celular. Eu vou entrar num sitezinho aqui que eu uso bastante. Quem não tiver aí é um puta de um aplicativo, AirDroid. Eu acho que já quase todo mundo conhece. Mas basicamente, né, através do meu celular eu consigo escanear o QR Code ali do monitor e eu conecto, né, o meu celular e manipulo aqui pelo desktop, tá? Então eu vou explicar aqui para vocês. Muito bem. Eu tenho que ir em arquivos, tá? Cartão SD. Eu tenho meu Launchpad aqui, que eu já instalei ele aqui. Eu vou ter que instalar ele no meu celular. E aproveitando, vou mostrar aqui para vocês, tá? Volta. Então, todos os arquivos, cartão SD. Ó, vou inicializar ele aqui, ó, instalador de pacotes. Por segurança, foi definido para bloquear, nanana. Tá, vou ter que arrumar isso, só um minutinho. Então aí para quem não sabe configurar o celular aí para deixar ele instalar coisas de terceiros, né? Segurança, fontes desconhecidas, ok. Então eu já posso instalar o meu aplicativo. Cartão SD, Launchpad, instalador de pacotes. Então ele pede aqui a parte de permissões, tá? Simplesmente instalar. Beleza, ele instalou, concluído. Eu nunca rodei esse aplicativo nesse celular, então prestem muita atenção no que vai acontecer, ok? Então eu vou rodar a minha aplicação, como naquele PDF que eu mostrei para vocês. Lá na parte de aplicativos ele mostrou o meu íconezinho aí, beleza? Inicializei ele, então ele mostra a tela inicial e eu quero fazer ele rodar. No primeiro momento eu não tenho aquela pasta no meu cartão, né, de memória, então ele vai criar. Olha lá, diretório criado com sucesso. Beleza, ele criou. Então, nesse momento, eu não tenho nenhum tipo de som, beleza, porque tá branquinho. E ao mesmo tempo, se eu vir aqui no sitezinho, vamos lá, cartão SD. Então ele criou a pasta aqui pra gente. Se a gente ver aqui, tá vazia. Beleza. Então ele criou o nosso aplicativo, como a gente viu. Ele tá branco, né? Tá tudo com aqueles botõezinhos brancos, beleza? Então, ó, eu vou deixar aqui para vocês. Eu vou voltar, beleza? Encerrei o aplicativo. Eu vou associar um som aqui. Vou jogar, né? Na verdade, um sonzinho aqui para dentro, tá?
Então eu vou vir aqui nas minhas coisas. Vamos lá, músicas. Eu vou tentar pegar um... Deixa eu ver aqui. Na verdade eu vou fazer um mixinho aqui, tá? Vou pegar esses 4 carinhas aqui. Vou criar uma pastinha aqui. Ah, eu tenho aqui, ó. Ó, eu tenho preparado aqui alguns sons. Então eu vou botar eles para rodarem aqui. Então tem uma batidinha. Esse daqui já é um pouquinho maior, tá? Então, selecionar aqui o 4. 5. Tá? Alguns de Psyzinho, beleza? Então eu vou jogar, vamos ver aqui, no meu celular a resolução do negócio ele fica meio ruim, ó. Então ele mostra pra mim, são 6 botões. Então beleza, eu vou pegar 6 sons aqui, de 1 a 6, e vou jogar pra dentro desse carinha aqui, tá? Que é dentro daquela pasta que criou. Então, beleza. Então, foi, beleza? Do 1 ao 6. Então, se eu for ver, ó, aqui ele ainda tá em branco, beleza? Se eu for ver, ele tem que estar balinha pra mim, ó lá. Agora já veio. Então, ó, o que ele veio? Ele veio o 1, 2, o 3, ele não mostrou aqui pra frente, né? Mas teria o 4, aí o 5 e o 6, beleza? Então, tá bugado isso daqui. Ó, a resolução do celular aí não deixa. Mas então, o que eu falei pra vocês, eu tenho o som na pastinha lá e eu tenho aqui. Então, ó, deixa eu tentar pegar um aqui. Olha lá, tá tocando. E ao mesmo tempo eu posso fazer os outros sons. Então, agora eu quero deixar um em loop. Tá ouvindo a batidinha? Olha lá. Tirei. Quero isso aqui. Beleza? Ele tá vermelho e tá ao mesmo tempo tocando várias vezes o som. Então vamos lá. Um negocinho aqui. Beleza? Então esse é o aplicativozinho, tá? Ele tá terminando de tocar um sonzinho aí. Beleza? Então encerrei ele. Ele ficou aí no cantinho, o íconezinho. Ok? Então, seguinte, eu vou entrar aí no beat do negócio, tá? Que é mais como que funciona o negócio aqui. Deixa eu encerrar o meu emulador que a gente não vai precisar mais dele. Deixa eu dar um zoom agora. Beleza. Então vamos lá. Esse daqui é o principal, tá? Que é onde ele vai criar todos aqueles botões. Então, como a gente vê aqui, ele tem 4 em cada seção, né? 4 em cada linha. Então ele tem 4, 8, 12, 16 botões, tá? Dependendo aí da resolução do seu celular, né? Se você for fazer num pequenininho igual o meu, ele vai sair zoado. Mas se você souber aí mexer em Android já, ou mesmo quiser fuçar, né, pra conseguir arrumar isso aí, basicão. Chega, fuça aqui, dá uma fuçada aí na internet também, que encontra bastante coisa. E aí você consegue adequar ao seu celular. Ou se for já um pouco maior do que a telinha do Atrix, que é onde eu testei, né, inicialmente, não vai ter problema, vai ficar espaço vazio, né? Então acho que não teria problema. E aí você consegue associar todos os sons sem problema. Beleza, então ele inicia toda a parte dos botões, os 16, e cada botãozinho ele tenta procurar o som correspondente. Então se é o botão 1, ele vai procurar o som 1.
Se é o botão 2, o 2, e assim por diante até chegar no 16. O que ele encontrar vai pintar de verdinho lá para falar que é disponível. O que não encontrar vai ficar em branco. Maravilha? Beleza, então aqui o código eu sempre tento deixar bem comentado, tá? Então, por exemplo, esse projeto foi feito há mais ou menos um ano atrás. Com certeza eu não lembro fazer isso daqui do zero, então sempre pensando nisso eu procuro deixar comentado o trecho de coisa, porque eu não sei se eu vou precisar disso mais pra frente ou se outra pessoa vai precisar. Então tá aí, né? Tento deixar o mais claro possível. Então, beleza. Depois que ele fez todos os botõezinhos, uma vez que você selecionou a parte do... Você clicou uma vez, né? Ele vai fazer tudo que está discriminado aqui para ele, né? Então, por exemplo, ele vai ver se o botão está gravado, se existe o diretório, se ele conseguiu fazer a thread rodar, né, e etc, etc, tá? Existem dois tipos, tá? Tem essa parte aqui que é o Set Click Listener, que é quando você dá um clique simples no botãozinho, ou seja, você quer reproduzir uma vez só. E tem essa parte aqui que é o Long, que é quando você clica e segura, que aí é quando você quer habilitar a parte do loop, né? Então ele tem algumas parte aqui que quem entender vai tirar isso daqui de letra, não é nada de outro mundo, tá? E quem quiser aprender, eu acho que pelo comentário ali e fuçando o que cada um faz, dá pra se virar. Ok? Então aí tem algumas funçõezinhas aqui, tá? O Start Play, que é quando vai fazer a montagem das partes e realmente fazer tocar a música. Então ele tem alguma parte de exceções aqui, se ele não encontrou o player, se o arquivo não foi lido, ou se está corrompido, ou se a extensão não pega, né? Etc, etc. Tá? Basicamente esse é o principal. Então vamos chegar aqui na parte da main. Isso daqui eu não lembro muito bem. Foi só para quando você clica naquele botãozinho de iniciar, né? Isso daqui é aquela primeira mensagem, né, que fala, você não precisa ter nenhum conhecimento avançado. Então quando você clica naquele botãozinho de querer jogar, né, de iniciar a aplicação, então ele vem aqui, né, ele procura esse diretório aqui lá na sua memória do celular, na memória interna. Se tiver, beleza, ele não cria. Se a partir disso ele pega e starta lá as activities, tudo certinho. E a parte da tecla, né, que é cada botãozinho. Então ele tem alguns atributos aqui, o set, get, né, tudo mais. Então a parte do código tá aqui. Tem, deixa eu ver se era... tem a parte das imagens aqui, então o executando, que é a parte em loop vermelhinho. O gravado que tem disponível verde. O a gravar é o branquinho, que não tem nada. Aí tem a parte do ícone, né, que é o que vai pro seu menuzinho lá de aplicativos, certo? E tem a parte do layout. Se alguém quiser dar uma fuçada aqui também, é onde estão localizado cada botãozinho, né, suas posições. Tá vendo? Ó, aqui então tem certinho. Então é isso aí, galera. Espero aí que vocês tenham gostado. Se precisar de alguma coisa, o e-mail tá aí embaixo, tá? Só peço a gentileza de colocar a tagzinha lá no assunto para ir classificando na hora de chegar no meu e-mail. E por gentileza, se alguém quiser aí fazer a doação, alguma coisa, esse projeto ele não vai ser mantido, né? Por isso que eu estou disponibilizando para vocês. Assim como existem pessoas que me ajudaram a fazer esse projeto, né, na época da faculdade, que eu não sabia nada, eu estou disponibilizando aí para vocês, né, de forma gratuita. Se vocês quiserem, vocês
me perguntem, se eu conseguir responder, ótimo, se não eu falar, lamento, isso daí eu não me lembro, ou realmente eu não sei. Mas aí eu consigo disponibilizar para vocês tanto o PDF, o PPT, o código-fonte, o compilado, não tem nenhum problema, vocês instalem, vocês brinquem, façam o que for melhor aí. Se for uma questão de aprendizado, maravilha, né? Nada melhor do que ajudar o pessoal com dificuldade, que foi o que aconteceu comigo, né? Muitas empresas que eu tive contato aí, por exemplo, teve um carinha de uma empresa aí que eu acho que realmente ficou até bravo comigo, né? Porque eu perguntava muita coisa por e-mail para ele, mas ele me respondeu e eu consegui fazer o que eu queria, né? Que foi usar aquela thread. Então, a partir daí foi surgindo aí as necessidades e assim por diante. Beleza? Então, qualquer coisa, eu não consigo disponibilizar isso em nenhum tipo de site, então vai ser sobre demanda, beleza? Vocês me mandem o e-mail aí e aí eu já anexo as coisas, tudo, e já passo para vocês